Do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rilgley Fagundes, hoje é dia 7 de maio de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Dentro desta matéria tem esse vídeo aqui da CNN que vale a pena a gente acompanhar. Celso de Mello se empolgou um pouco, né? Aí acho que as últimas ações do STF contra o Planalto, né, tem deixado os ministros crentes que eles podem fazer o que eles quiserem. O problema é que a última do Celso de Mello fez com que o Exército Brasileiro ficasse alerta e de olho no STF. Se liga aqui, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperte as notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária. Você que curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja um colaborador, seja um apoiador. Olha só isso aqui, gente. Finalmente as Forças Armadas começam a olhar com certa animosidade para o STF. Vamos ao vídeo. A decisão do ministro Celso de Mello gerou insatisfação generalizada nas Forças Armadas. No inquérito que apura se houve interferência na Polícia Federal por parte do presidente Jair Bolsonaro, o decano da Suprema Corte impôs a possibilidade de condução coercitiva aos ministros generais convocados: Luiz Eduardo Ramos, Secretaria de Governo, Braga Neto, Casa Civil, e Augusto Heleno, Gabinete de Segurança Institucional. Você vê que interessante, eu bem me lembro que a condução coercitiva se tornou um abuso de poder, inclusive naquele pacote que fizeram, né? Quer dizer, isso é contra os bandidos, gente, tá? Contra os que trabalham pelo Brasil, contra os generais, aí não é abuso de poder não, tá? Bom, deixa eu ver onde foi que eu parei aqui, cadê? Aqui, presta atenção, a coisa ainda piora mais um pouquinho ainda, ó. E pior, fez questão de colocar no despacho a advertência de que, caso não comparecessem, seriam conduzidos debaixo de vara. Gente, olha o absurdo que um decano, né, o Celso de Mello, escreve numa ação para chamar generais que estão no governo para prestarem esclarecimento sobre um ato que nada foi provado, porque até agora o Moro não provou absolutamente nada. Ou seja, estão investigando uma coisa que não existe. Olha só. Na hora que o ministro do STF convoca 3 oficiais generais e diz que serão conduzidos debaixo de vara, todas as Forças Armadas começam a olhar com certa animosidade para o STF, disse um interlocutor das Forças Armadas. Olha só. Ao entender que receberam, deixa eu ver aqui, a situação acontece em momento de tensão das Forças Armadas, que voltam a se alinhar com o Planalto. Ao entender que receberam tratamento descabido pelo decano, uma atitude desnecessária, desrespeitosa e que tem um efeito imediato, demonstra aos quartéis que o presidente Jair Bolsonaro estava correto quando reclamou das medidas excessivas da corte e da constante intromissão em atos do Poder Executivo. Opa, olha, a CNN fez uma reportagem sobre o assunto. Vale a pena ver o vídeo. Vamos lá, passar para vocês aqui, vamos lá. Tomara que não me peçam direitos autorais. Aqui no telão, e aí o Caio vai discorrer mais, por favor, a frase que diz muito, frase apurada pelo Caio Junqueira, ainda desdobramentos desse depoimento, então, do ministro Sérgio Moro no fim de semana. Vou abrir as aspas aqui, Caio, para levantar a bola para você. Pode ser, parceiro? Pode ser, vamos lá. Então, vamos lá, ó. Na hora em que o ministro do STF diz que 3 oficiais generais e 1 da ativa serão conduzidos debaixo de vara, todas as Forças Armadas começam a olhar com certa animosidade para o Supremo Tribunal Federal. O negócio está incômodo, né, Caio? Exatamente, Mona. E vem já de uma situação muito tensa nos últimos dias lá em Brasília, tendo o Supremo Tribunal Federal como alvo. O presidente da República já colocou ali as Forças Armadas no final de semana, tiveram manifestações e ele declarou ali que as Forças Armadas estavam com ele. As próprias Forças Armadas se retraíram, dizendo não é bem por aí. Mas depois dessa canetada ali, dessa decisão do Celso de Mello, em que cita esses generais
mudou um pouco. Eles já se realocaram ali, se realinharam de novo com o Palácio do Planalto com muita intensidade, porque acharam altamente descabida a forma como o decano do Supremo Tribunal Federal propôs. E digo mais, Mona, alguns desses ministros generais pretendem usar o depoimento que vão fazer neste inquérito para deixar bem claro que a sua insatisfação, o seu incômodo e a sua revolta com a forma como o decano do Supremo Tribunal Federal os tratou nessa decisão. Falando no decano, você levantou a deixa para mim mais uma vez. A gente tem um trecho da decisão do ministro, então do STF, Celso de Mello, que fala exatamente dessa condução coercitiva, e a gente coloca aqui para vocês. Essa arte ajuda demais a gente entender os porquês, o porquê do incômodo. Para falar, para usar uma palavra amena, você concorda? Essa só incômodo serve nesse momento, Caio? Pode ser? Pode ser. Então vamos lá, ó. Cumpre advertir que, se as testemunhas que dispõem da prerrogativa fundada no artigo 221 deixarem de comparecer sem justa causa na data por elas previamente ajustada com a autoridade policial federal, perderão tal prerrogativa e, redesignada nova data para seu comparecimento em até 5 dias úteis, estarão sujeitas. É aqui que começa o problema. Como qualquer cidadão, não importando o grau hierárquico que ostentem no âmbito da República a condução coercitiva ou debaixo de vara, como a ela se referia o artigo 95 do Código do Processo Criminal. E aí, desde 1832, é essa determinação na linha do que se estabeleceu valioso precedente firmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Na hora que a gente coloca a determinação aí do ministro Celso de Mello, são exatamente essas palavras que causaram tudo isso, né, Caio? Isso, Mona, e foi consensual nessa reunião que tinham ministros também civis hoje pela manhã lá no Palácio do Planalto, essa avaliação. O que eles queriam, o que eles achavam que seria mais adequado? Um convite, todos ali disseram que não haveria motivos para esses ministros generais rejeitarem a ida a esse depoimento, que inclusive é até um acordo ali para determinar o horário, o local, eles têm ali, eles podem sugerir a forma como esse depoimento será colhido, mas gerou uma insatisfação muito grande que foi transmitida, porque a gente vive, né, Mona, um tensionamento constante ali entre os poderes. Sim. E muitos deles provocados também pelo presidente Jair Bolsonaro, mas desta vez por um ministro do Supremo Tribunal Federal que tem um perfil, um estilo muito mais discreto, muito respeitado dentre seus pares. E eu vou um pouquinho mais. Dentre outros ministros do Supremo Tribunal Federal, a avaliação foi semelhante à do Palácio do Planalto e à dos interlocutores ali que a gente conversou das Forças Armadas, Mona. É isso, então para você que está chegando agora, tem um pessoal que sempre chega aqui por volta de 6 e pouco da tarde, está decidindo aí o que fazer, né, a rotina da noite em casa ou em qualquer lugar. Coloque a gente na sua rotina, tem mais um monte de bastidor importante apurado pelo Caio, pelo nosso time inteiro. Daqui a pouquinho apuração exclusiva também de Renata Agostini, Raquel Landim, Fernando Molica com as suas análises. O nosso time de analistas e de repórteres continua a postos para trazer a informação relevante. Para quê? Para que você, diante de tudo isso, tire sempre aí as suas conclusões. Eu digo sempre, estou reiterando isso, Caio, essa é a vocação da CNN Brasil, né? A gente estreou no meio de uma pandemia, nascemos diante de uma circunstância. Bom, gente, finaliza aqui que ela vai delicada. ficar só falando essa parte aqui agora. Isso aqui já não convém para nós mais, né, no momento. Bom, eu acho que ficou bem óbvio, né? Acho que ficou bem óbvio aí a ação do ministro do STF. Né? O STF, literalmente, ele está usurpando das suas prerrogativas, ele está se sentindo muito à vontade. Você vê, né, se mete no que o presidente faz, suspende, derruba atos do presidente o tempo inteiro. E agora, essa de conduzir generais, 2, né, na reserva e 1 na ativa, né, debaixo de vara, essa pegou pesado e pegou mesmo. E o exército, que estava meio assim, agora resolveu, né, se achegar mais ao presidente Bolsonaro. Enfim, gente, infelizmente essa é a nossa cara do STF.
Um STF que literalmente, você vê, a questão da condução coercitiva, né? É um ato que literalmente foi condenado, foi repudiado, foi um monte de coisa. Os próprios ministros do STF criticaram essa questão de condução coercitiva. E agora o Celso de Mello, né, que é o ministro que está para se aposentar agora em novembro, é o primeiro a usar uma linguagem grosseira, né, debaixo de vara. Depois é o presidente da República, que é o truculento. Depois o presidente da República, que é a antidemocracia. Depois é o presidente da República, que extingue, que instiga, né, a divergência entre os poderes. É bem interessante, né, essas ações desses ministros, né? Infelizmente, tá aí, gente. É triste a gente ver isso, né? É triste a gente ver isso, mas é uma realidade que o Brasil está passando. Um STF totalmente desprovido do bom senso, da bússola moral, e eu não sei no que eles se baseiam mais, porque não dá para você confiar numa corte que uma coisa é crime, 2 anos depois a mesma corte muda isso, não é mais crime, uma coisa prende, outra coisa não prende mais. É uma corte que não tem mais uma referência, que dependendo de quem é o criminoso, eles mudam as regras do jogo a todo tempo, né? E interferem em tudo quanto enfim, é complicado, gente. Então tá aí, né, a postura do Exército. Canal Brasil Notícias, a gente volta com mais informações a qualquer momento. Um abraço pra vocês e fiquem com Deus. Fui, galera. O caso é sério, gente. O caso é seríssimo.